Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Eu ensino homens e mulheres a faturarem mais de R$ 7.000 com a lacração Brilho Perfeito. Meu nome é Carlos, da Pintura Laca, e hoje o tema é: conserto um erro gerando um outro erro. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso, né? Conserto um erro gerando um outro erro. Para, né, vou contar uma história. Eu, né, acredito que alguns aqui também temos um, um problema. Somos, vou falar assim, eu, né, para não ofender o pessoal que está assistindo, eu sou um cara que sempre procrastinei. E o que é essa palavra procrastinar? É o famoso assim, deixo as coisas para a última hora, ok? Então, por exemplo, um grande exemplo disso, né, é o tal da declaração de imposto de renda, né? Eu sou, né, e eu estou confessando aqui que eu sou a pessoa que deixa sempre para a última hora, né? Temos, sei lá, quantos meses antes de antecedência para fazer a bendita da declaração, e eu sou a pessoa que geralmente acaba aí entregando na última semana, gerando, enfim, todo aquele congestionamento da entrega e tal. E aí eu vou dar uma desculpa, não, porque minha declaração é muito simples de fazer, tal, 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 tal. Então, né, e o que isso tem a ver com a declaração de imposto de renda? Uma outra situação também, e aí você, fazendo uma pausa, né? O procrastinador, quando ele quer melhorar, ele começa a inventar alguns artifícios. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu comecei a laquear, e eu não tinha todo o conhecimento de como faria, enfim, qual que foi minha ideia? Se eu tiver um serviço para fazer, né, que o cliente me contratar para fazer, eu vou fazer. Ó, vai vendo a loucura do rapaz aqui. E assim eu fiz. O cliente pediu, eu orcei, fechou, e aí eu tinha 30 dias para conseguir entregar. O que um bom procrastinador faz? Deixa para a última hora. O que acontece quando você não sabe e deixa para a última hora? Você se ferra, né? Você tem problemas. E assim, e o que isso tem a ver com o tema, Carlos? Pô, eu tentei, no meu caso, dessa história, resolver o meu problema de procrastinar, gerando um senso de obrigação, um senso de urgência. E aí isso fazia com que eu saísse do, assim, do parado para fazer um movimento, para fazer uma entrega. E é exatamente isso que eu vejo com muita frequência as pessoas fazerem na laqueação. Por exemplo, a pessoa ela não tem noção, por exemplo, da proporção de catálise e diluição, e ela chuta, né? Assim, eu cansei de ver não só na parte moveleira, mas no automotivo,
as pessoas simplesmente pegar sabe, um recipiente qualquer, colocar tinta, colocar um catalisador e um diluente, que eles falam assim, ah não, é a olho. É a olho. Aí, eventualmente, começa a dar problema. Aí o que a pessoa faz? Ela usa de outros artifícios para resolver o a olho. E às vezes dá certo. E aí ele considera que aquilo foi uma solução de um problema. Né? Então, assim, ó, um outro, que esse é até mais comum. Tô aqui pintando. De repente o meu ambiente ele é muito aberto, ele está propenso, né? Ele está a receber sujeiras, né? Um pó, alguma coisa. A sujeira se instala aqui. A pessoa está aplicando a tinta, o que ela faz? Ela carrega, ela coloca muito mais tinta. Para quê? Para encobrir aquela sujeira. Dá certo às vezes? Dá certo às vezes. Mas às vezes ele resolveu um problema, ele causa um outro problema, que se chama na pintura do efeito fervido, que nada mais é do que a primeira camada ainda, né? Vamos pensar aqui assim, ó, a primeira camada foi carregada. A pessoa ela não dá tempo dessa camada evaporar todo o solvente, e aí ela dá mais uma camada bastante, né, com bastante tinta, bastante carregado. E ao final, quando seca, a pintura fica parece umas bolinhas, parece é uma bolha. E que nada mais é do que assim, ó, o solvente dessa primeira camada, ela começa a sair, ela começa a passar pela segunda camada, só que aqui, né, porque como ele demorou muito tempo para ela chegar na superfície aqui já tem um filme. Só que o filme ele não tá tão seco. E aí ele acaba empurrando, então fica né? Praticamente ele faz isso, assim, ele empurra o filme para cima. Então fica um monte de bolinhas. E aí volta a história anterior que eu estava contando da procrastinação. Eu resolvo, por exemplo, o meu problema de não atrasar a declaração, faço correndo na última hora, pode dar certo, até hoje não tive nenhum problema, mas isso porque apesar de eu executar na última hora, eu já venho fazendo todo o meu planejamento do meu imposto de renda ao longo do período, né? Então eu já sei o que eu vou declarar, eu só executo a declaração na última hora, que eu também não me orgulho disso não, mas gera problemas. Eventualmente, vamos pensar que eu deixe para o último dia e de repente a minha internet aqui dá um pau, o meu computador vai dar um pau
E aí eu vou falar que a culpa é do computador, ou da internet, ou seja, o que aconteceu, ou da luz que faltou, entende? Resolver um problema ficando à mercê, né, ficando exposto a outros problemas, não é a solução. Né? Então, por exemplo, aqui ó, no exemplo que eu dou da tinta, só um minutinho que eu vou pegar o meu compressor. Bora voltar aqui de novo. Então, resolver um problema de uma forma que você pode correr o risco de ter mais problemas não é a solução. A solução é você conseguir resolver o problema inicial. No caso da declaração lá de imposto de renda, é fazer, sei lá, com 15 dias de antecedência e já ficar tranquilo, poder revisar, faz no 15 dias antes e ok, validou a informação, manda. De repente teve um imprevisto, tem outro dia, enfim. No caso aqui da sujeira, a mesma coisa. Caiu a sujeira, você tem que, na próxima peça, ou se você tiver que repintar, você tem que ir atrás da onde veio essa sujeira. É do teto, é da ventilação, é o chão, é a pistola, é a mangueira, é a sua roupa, não importa. Né? Aliás, eu falei da sujeira que cai em cima da pintura, porque é eterno, é eterno. E aqui vai um grande aprendizado que eu tive. Normalmente, as pessoas, elas limpam os seus recipientes, a pistola, as suas ferramentas, com a tal da estopa. Só que eu descobri que a estopa é um veneno para pintura. Por quê? Porque a hora que você tira aquela estopa assim do saco, ela desprende um monte de fiozinhos minúsculos e ele começa a flutuar no seu ambiente e aquilo fica e fica. E sabe aonde ele costuma normalmente cair? Aqui, ó. Fora isso, aquele fiozinho entra na sua pistola e fica. E sabe onde ele vem parar? Aqui, ó. Então, se você é a pessoa que usa a estopa, a primeira coisa que você tem que tirar da sua área de pintura é a tal da estopa. Se você não quiser ver aqueles fiozinhos na sua pintura. Então, retornando. Eu sou o cara que eu aprendi, até mesmo por causa da pintura, a tentar ao máximo possível identificar o erro ou o problema ou as causas do problema quando ela acontece. Carlos, mas aí você não tenta dar um jeito? Sim, na hora você tem que resolver o problema, mas eu não dou por resolvido um problema com a solução
de um outro e eu, não, já resolvi, então não preciso me preocupar. Toda vez que eu tenho um problema, eu tento, lógico, que resolver, mas eu vou buscar a causa do problema e eu tento resolver a causa do problema. E eu não me sinto satisfeito em ter resolvido o problema. Entenderam? Não sei se ficou claro. Eu tive pessoas que trabalharam comigo que ela ficava satisfeita em ter resolvido o problema. Não, Carlos, eu resolvi o problema. Aí eu perguntava assim, mas o que causou o problema? Não tem problema, assim, eu já resolvi o problema. Só que o resolver o problema não é identificar a causa do problema, a raiz do problema. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, pulou o fiozinho da estopa. Carreguei a tinta. Zerou, né? Nesse caso aí, funciona. Zerou. Não ficou fervido. Não ficou fervido porque eu retardei a tinta também. Começa a perceber essa dinâmica? Então, assim, você começa a se condicionar assim, não tem problema eu gastar mais tinta, retardar a secagem da última camada, porque eu coloquei um retardador e não vai dar o efeito, talvez, do fervido, né? Isso pode ser uma das soluções para não ter o fervido, mas não é regra. Isso começa a custar mais porque é mais tinta, mais catalisador, mais diluente, mais o retardador, correndo o risco de dar o fervido. E o pior, quando você coloca muita camada de tinta em cima de um móvel, qualquer batidinha nessas quinas aqui, ó, ele pode quebrar com muito mais facilidade. Então ele lasca. Então não significa que muita tinta é bom para o móvel. Nem pouco e nem muito. Tá entendendo, assim, uma coisa, assim, um erro, uma possível solução pode levar a ter outro erro ou diversos outros erros. E aí você vai começar a ser a pessoa que vai ser o matador de erros, sabe? Consecutivo. Então, voltando, identifique a causa do primeiro erro. Solucione você pode até naquela hora solucionar de uma outra forma, mas não se contente em solucionar o problema de outra forma. Se contente a identificar o porquê foi a causa do primeiro erro e resolva. Então, no meu caso, quanto aos pelinhos de estopa, a partir do momento que eu descobri que aquilo era ruim para o meu ambiente de trabalho, eu simplesmente eliminei. Né? Hoje eu uso retalho de pano, tem uns papéis, parece um Perfex, mas não é o Perfex, que eu também utilizo, enfim. São tecidos que ele não solta aqueles fiozinhos a ponto de contaminar o meu ambiente. Então, para quem quer trabalhar ou já está aí mexendo alguma coisa com laqueação,
vai atrás de identificar aonde está o problema e solucione. Não dê jeitinho, porque vai chegar uma hora que você vai estar dando jeitinho para tudo, só que dar o jeitinho não deixa isso no seu bolso. E no final do dia, por mais que a gente ame o que a gente faz, pelo menos no meu caso, eu adoro o que eu faço, mas a gente precisa disso para pagar os boletos, pagar as pessoas que a gente trabalha conosco, a gente precisa disso para pagar a tinta, né, os nossos fornecedores, e principalmente a gente precisa disso para a gente bancar os nossos sonhos, a nossa família, né, as coisas que a gente sonha em fazer, seja um carro, seja uma viagem, uma casa, não importa. Mas o que importa no final do dia é isso. E você que trabalha para uma outra pessoa, também, cara, se você não se preocupar com isso aqui, ó, do bolso do seu patrão, o seu bolso também não vai crescer. Porque se seu patrão não tiver mais isso no seu bolso, ele não, muito provavelmente ele não vai conseguir aumentar isso do seu bolso. Então, primeira coisa, se você é um empreendedor, você quer entrar ou já está, ou enfim, tenha na mente o seguinte: se você não conseguir identificar o erro e solucionar, está te custando isso. E isso vai estar matando os seus sonhos. Isso vai poder estar matando o seu aumento. Até o próximo vídeo.